Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula com o resultado de nossas operações no Day Trade, comprovando a eficácia de nosso método. Dia 15 de 3 de 2013, acesse www.traderprofissional.com.br para você receber uma videoaula gratuita todos os dias com o resumo dos segredos e das técnicas de 10 a 15 minutos. Você se cadastra aqui, ou você se cadastra pelo Facebook, Twitter, YouTube ou por este link aqui. Você, antes de comprar nosso curso, você pode gratuitamente aprender o resumo dos segredos e das técnicas. Apenas o resumo, que já te dá uma noção e um fundamento bom sobre o mercado e sobre como operar. Então na Vale 5 hoje, nós vemos aí o preço acima da média 377, o que indica tendência de alta, pressão de compra, então devemos operar comprado, certo? Aguardei o preço chegar na média exponencial 89, certo? Aqui estava 5 centavos de distância da média 89, então eu não entrei, estava bem longe. Aqui foi uma entrada operacional, certo? E a gente saiu no break-even esta operação, certo? Saímos no break-even porque fez essa onda. Fizemos a entrada operacional nesse doji, 1 centavo acima da máxima do doji. Entramos 1 centavo abaixo da mínima, colocamos o stop loss, certo? Então foi essa entrada e essa saída. E saímos a 33,74. Por quê? Fazendo a retração de Fibo, de acordo com a nossa técnica de saída, a retração de 61,8 está depois da entrada operacional. E nesse caso nós zeramos o risco da operação, certo? Agora, depois a gente ficou aguardando sinais de compra, que aconteceu só aqui. Aqui foi um sinal de compra longe, tá? Da média 8,9. Este sinal que já estava mais adequado na média 8,9. Nós entramos aqui, certo? 1 centavo acima da máxima, 34,75. Nós entramos e 1 centavo abaixo da mínima, nós colocamos o stop loss. Veja que interessante. A primeira operação fizemos uma boa alavancagem inteligente, certo? De 4.500 ações, mas infelizmente nós zeramos o risco da operação. A segunda operação fizemos uma alavancagem inteligente razoável, até 3.900 ações, sendo que o nosso capital é de 2.800 ações mais ou menos. Então potencializamos a lucratividade, a condição de lucratividade, mas mantemos o risco da operação de acordo com o nosso manejo de risco. Ou seja, eu me arrisco por um valor fixo e adequado e pequeno para todas as operações até as alavancadas. Lembrando que é necessário calcular em segundos essa quantidade e colocar na boleta e executar. E pela técnica de manejo de risco veloz, em 2 segundos tem como você fazer tudo isso. Então não tem como ir na planilha e ficar calculando. Então o preço foi fazendo topos e fundos ascendentes, nós fomos maximizando os lucros. Quando chegou nesse ponto aqui, por exemplo, né, se rompesse esse fundo, a projeção bateria aqui, mas não rompeu esse fundo, eu sairia nesse fundo, mas depois rompeu esse topo, fez o pivô, certo? Chegou até fazer um triângulo aqui, certo? Chegou até fazer um triângulo aqui, mas eu fiquei porque não rompeu esse fundo, tá? Eu estava aguardando romper esse fundo, porque se rompesse esse fundo, a projeção seria bater no fundo confirmado que eu estava protegendo o lucro. E eu sairia por aqui antes, maximizando o lucro, já que eu perderia com alta probabilidade aqui. Mas daí rompeu e daí a gente conseguiu 1% de variação, a gente sai com 1% de variação. Analisando aqui o que aconteceu depois, veja que deu 1%, corrigiu uma boa parte e agora a gente tem uma consolidação. Pela técnica Congestion Profits, é muito provável que a gente tenha uma zona de consolidação entre este ponto, tá? E este ponto aqui, pela técnica Congestion Profits, que determina a consolidação. Nós já saímos com 1% de lucro aqui mais ou menos, certo? E a gente ficou aí com uma lucratividade acumulando um lucro de 3,40% líquido no mês na Vale. 3,40% líquido, uma excelente lucratividade. Estamos no dia 15 ainda. Deixar voltar abaixo de 1,50 eu não deixo mais. Se eu começar a perder e chegar a 1,50 eu paro de operar, só inicio no mês seguinte e continuo com uma lucratividade e garanto a lucratividade de 1,50% nesse mês. Então o day trade na Vale realmente é fantástico. Por isso que eu prefiro continuar operando com ativos do que no mini índice, porque o desempenho de lucratividade no mercado de ações na Bovespa, na Bolsa de Valores,
é melhor, na minha opinião. O mini índice é bom também, só que a lucratividade não foi maior do que a lucratividade com day trade na Vale. Por isso que eu quero continuar operando com ativos, certo? Apesar das vantagens do mercado futuro. Então no Forex, pessoal, rapidamente, nós tivemos essas duas operações aqui. Eu tenho que analisar alguns outros ativos também para position, porque toda sexta-feira eu estou fazendo isso. Então rapidamente eu vou dizer o que aconteceu, tá? Nós tivemos dois stops aqui um stop aqui no Forex, tá? Utilizando o indicador Reversion Profits, nós temos aí a Price Trend Line, preço acima da Price Trend Line. Nós entramos comprado, porque a pressão de compra. Aqui nós zeramos o risco da operação, porque pelo break-even, traçando Fibonacci, a gente zerou o risco da operação. Essa operação nós entramos e finalizamos a operação aqui, porque rompendo esse fundo, a projeção seria bater nesse último fundo confirmado do pivô de acordo com a nossa regra de proteção de lucro. A nossa última proteção foi aqui. Por isso que eu saí antes, porque foi projetado que bateria aqui, certo? Através da análise técnica, analisando a projeção de ondas dos pivôs antes deles acontecerem. Então saí aqui, a gente teve um lucro pequeno mesmo aí a gente só recuperamos aí o prejuízo, tivemos 0,10% de lucro só hoje no Forex, então muito pouco. Bom, pessoal, no mini índice, tá? A gente ficou aí uma operação, nós ficamos praticamente no 0 a 0, que foi a primeira, e a segunda operação nós ficamos com menos 180 pontos de prejuízo, certo? Foram duas operações erradas no mini índice. Hoje foram essas duas aqui. Essa primeira operação a gente ficou no 0 a 0, porque o preço tocou no break-even. O interessante que aconteceu hoje foi o seguinte: a gente utilizou o método do break-even e zeramos o risco da operação aqui. E depois fez quando tocou no break-even, tá? Que era a retração de Fibo aqui, o preço estava com o corpo cheio. 3, 4 segundos depois, o preço fechou aqui e fez esse candle de indefinição exatamente na retração de 61,8, próximo da Price Trend Line, do indicador Reversion Profits. Ou seja, sinal claro de venda, certo? Sinal claro de venda aqui também. Por isso que eu entrei aqui de novo. Se fosse na teoria, se fosse no gráfico do passado, eu ia dizer, eu entrei aqui e continuei na operação. Por quê? Porque fez esse candle de indefinição. Mas 2 segundos antes desse candle se formar, ele estava grande e tinha atingido a retração de 61,8. Então, por isso que eu saí zerando o risco dessa primeira operação. Depois eu entrei de novo porque indicou continuidade da tendência de baixa e fez um candle, um spinning top, praticamente um doji pernalta aqui, muito bonito, indicando indefinição e próximo da Price Trend Line, o que indica a venda. Então, é diferente da realidade, porque às vezes em segundos você vai tomar decisão com base no que um padrão de candle está fazendo. Depois, em segundos, ele simplesmente muda e fecha de um jeito diferente, que vai fazer você decidir diferentemente. Então, a realidade é diferente da teoria. Por isso que quando você compra cursos teóricos, que não dizem para você que é teórico, você vai para o mercado e perde dinheiro, porque a teoria e prática é muito diferente. Muito diferente. E eu fiz essa operação, eu poderia esconder, dizer para as pessoas que eu não fiz essa operação, porque foi uma operação perdedora, mas o meu objetivo é ser transparente. Então a gente mostra as ordens durante o teste do mini índice só. E depois a gente determinou que o Congestion Profits é nosso método que indica consolidação, tá? Dentro desse ponto até esse indicaria uma consolidação. Para dizer a verdade, aqui, ó, dentro desse ponto até esse aqui mais ou menos. Ou seja, sinais falsos, possibilidade de dar stop. Deu um stop aqui, eu não entrei porque a minha frequência é 2 operações por dia no máximo. Outro stop aqui e depois outro stop aqui, ou seja, um monte de stop. Hoje o mini índice está dando um monte de stop, certo? Um monte de stop mesmo. Então, pessoal, por isso que é importante você utilizar esses indicadores. Meu prejuízo foi pequeno, porque eu sei perder dinheiro no mercado. Então, pode ser que mais cedo ou mais tarde eu acerte grandes operações, grandes tendências e lucre bem. E termine o mês positivo. Temos 15 dias ainda para terminar o mês. Ainda é cedo para falar alguma coisa. Mas no mini índice nós estamos com um prejuízo muito pequenininho aí de 0,30%, se eu me lembro bem, eu acho.
0,33% aí negativo acumulado, certo? No mini índice esse mês. Mas ainda é cedo para falar o que vai acontecer. Então, pessoal, vamos agora analisar o índice Bovespa, tá? Analisar no longo prazo o que ele está indicando. Primeiro, a gente tem aí uma possibilidade de consolidação aqui. A tendência é de baixa, a pressão é de venda, o preço tende a fazer grandes movimentos de queda no mini índice mesmo, no Ibovespa mesmo. Mas apesar do que, nós temos pelo método Congestion Profits, né, um alerta sobre uma possível consolidação que vai acontecer aqui, eu já tinha falado. No gráfico semanal a gente já vê uma consolidação que já há muito tempo já vem formando. Então acreditar que vai começar a fazer topos e fundos descendentes e cair, é provável que exista mais possibilidade de cair, mas pode ser que consolide durante um tempo, tá? Então o índice Bovespa ainda continua naquela condição de consolidação. A gente não tem uma pressão de venda definida, mas em termos de probabilidade, existe mais probabilidade de fazer pressão de venda do mercado se direcionar para baixo, porque o preço está abaixo da Price Trend Line. E nós sabemos que, abaixo da Price Trend Line, o preço faz topos e fundos descendentes, faz grandes movimentos de queda, estatisticamente comprovado, certo? Então, a análise do Ibov é essa. Da Petrobras. Então, da Petrobras se encontra em tendência de baixa, fez um sinal de venda, mas agora o preço ele se encontra acima da Price Trend Line, ou seja, assumiu uma pressão de compra, apesar de ter dado sinal de venda aqui. Então pode ser que a Petrobras comece a assumir pressão de compra e comece a fazer topos e fundos ascendentes, talvez, certo? Mas existe uma probabilidade de começar a se fortalecer e começar a subir mais. Pela indicação de nossa técnica e estratégia, baseada nesses indicadores técnicos comprovados estatisticamente, a probabilidade é que exista talvez a Petro ela comece a subir, porque esses candles já estão acima da Price Trend Line. Mas nós temos aqui uma resistência forte nesse candle, inclusive fez um sinal de venda aqui. Então também é um pouco indefinido dizer se o mercado vai para baixo. Também pode ser que ele vá para baixo. É indefinido, realmente não tem. Se romper essa máxima, rompeu a máxima, vai desconfigurar o sinal de venda completamente, certo? E além disso vai formar um pivô de alta. Vai formar um pivô de alta aqui, certo? Daí a gente vai ter realmente uma alta probabilidade da Petro subir mais, começar a subir, começar a fazer topos e fundos ascendentes e se recuperar, certo? Mas ainda não fez, então está indefinido. Mas existe probabilidade de fazer, já que o preço está acima da Price Trend Line, que é a linha azul, certo? E a Vale 5. A Vale, a gente tem aí o preço abaixo da Price Trend Line, fazendo topos e fundos descendentes. Existe um padrão de candle aqui, um arame de fundo, certo? Um arame de fundo exatamente na wall line inferior, que indica uma zona de reversão de um movimento. E a Profit Line, que é a linha amarela, indicou divergência com o preço. Em nosso curso Reversion Profits, você aprende todos os segredos da divergência utilizando o indicador Reversion Profits, que é o melhor indicador, um dos melhores indicadores de divergência que temos para você, que indica exatamente o fundo ou grandes correções. Então, fez esse arame de fundo, que também é caracterizado como uma estrela da manhã, porque temos esse outro doji que está sendo feito hoje, que rompeu a máxima desse doji pernalta, que caracterizou a estrela, o arame de fundo, e que também está formando a estrela da manhã. Então pode acontecer na Vale uma correção até a Price Trend Line, mas a pressão é de venda, então o preço pode continuar a fazer topos e fundos descendentes. Talvez o preço volte para a Price Trend Line, talvez antes, e continue a cair, porque existe essa alta probabilidade, porque a pressão é de venda, certo? Então essa aí foi a análise do mercado do Ibovespa, da Petro e da Vale, que a gente faz toda semana para position, certo? E é só uma análise para vocês conhecerem nossa técnica e os fundamentos, tanto lógicos como estatísticos, comprovados, e a eficácia de nossos indicadores e nossas técnicas. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Em nossos DVDs
se você realmente comprar nossos cursos, você certamente vai aprender todos os segredos, principalmente psicológicos, certo? Psicologia do trader. Essa aqui é uma frase do Rocky Balboa do filme Rocky. Psicologia do trader. Ninguém baterá tão forte quanto a vida. Porém, não se trata de quão forte pode bater. Se trata de quão forte pode ser atingido e continuar seguindo em frente. É assim que a vitória é conquistada. Esse é o exemplo da Vale, por exemplo. Que a gente, no início do mês, a gente teve pouca lucratividade, certo? Poucas operações de qualidade. Mas a gente continuou e a gente está acumulando agora na Vale 3,40% aí de lucro, certo? Então é o que acontece na vida de um trader e é isso que você tem que fazer para você ser um trader e para ser tudo na vida. Então você continua, persiste, continua resistindo aos golpes que o desafio causa em você e você vai resistindo, driblando até você chegar à vitória. O trader, por exemplo, representa muito isso, porque nós traders geralmente perdemos pouco, os profissionais que sabem perder dinheiro como eu e outros, perdemos pouco, mas ficamos negativos, mas sobrevivemos durante os impactos que o mercado nos dá, e depois a gente acerta e a gente golpeia o mercado e arranca dinheiro do mercado e termina no fim do mês positivo. Ser trader é muito difícil. Por causa disso, para a grande maioria das pessoas, porque emocionalmente é uma das coisas mais difíceis de fazer no mundo. Para mim, é fácil e parece simples vendo. Fazer isso aqui não é fácil, mas se tornará simples se você treinar, persistir e resistir e sobreviver no mercado, sendo disciplinado e tendo emocionalmente poder para ser resistente às tentações que o mercado e as condições do mercado e as circunstâncias causam em você para cometer erros, mas se você consegue se desviar disso e se controlar e ter inteligência emocional para lidar com isso, você certamente vai conseguir superar as melhores performances e conseguir sucesso no mercado. Então, pessoal, essa é a videoaula de hoje. Quem deseja... sim, tem que mostrar a comprovação das ordens. Então tá aí, pessoal. Ordens comprovadas do mini índice, tá? Essa aqui são as ordens. A primeira operação ficou no 0 a 0, a segunda nós fomos estopados, certo? Caso você queira comprar nosso curso Trader Profissional Avançado, você vem aqui comprar em nossos cursos. E aqui você vai ter a lista de produtos que você pode estar comprando. Você não precisa comprar o kit 11 DVDs Trader Profissional Avançado. Você pode comprar produtos avulso, como o DVD Expert Day Trade Swing Trade, que é um DVD só. Ou o DVD Reversion Profits, que é o DVD para Forex. E que eu uso a metodologia deste no mini índice, certo? Exatamente porque é avulso e é mais barato. Obrigado pela audiência, pessoal. Até mais.